Muito bem, vamos começar a nossa aula de Tânia. Hoje vamos fazer a segunda aula do capítulo 1. Né? A gente dividiu em 4. Capítulo 1, já estudamos na aula passada, a primeira parte. Tá? Agora vamos começar a segunda parte. O que é um Benoni? Mais ou menos a gente vai ter uma noção do que é um Benoni. Mas o Benoni é um intermediário, né? Mas isso vai ser explicado de maneira fundamentada, né, específica, detalhada no capítulo 12. No capítulo 12, aí eu vou começar a falar do Benoni, né? Mas agora a gente vai ter uma noção, ok? Então, só para a gente pegar o gancho da onde a gente parou na aula passada, a gente falou assim que o Alter Rebbe, o Rabbi Shneur Zalman, o autor do Tânia, ele trouxe alguns trechos do Talmud, tá? E que aparentam ser trechos que não dão para entender, né? Por exemplo, nós trouxemos logo no começo que quando a alma vem ao mundo, fazem-na jurar, seja um justo e não seja um perverso. E mesmo que todos vão te considerar um justo, seja nos seus olhos como um perverso. Daí a gente falou, se formos analisar o justo e perverso conforme o comportamento, como qualquer pessoa normalmente analisa e define as coisas, é o comportamento que você faz. Então o que acontece? Não vai dar para entender. Como assim? Se todo mundo te considera um justo, por quê? Porque todo mundo está vendo o seu comportamento. Então, se realmente o meu comportamento é de acordo, é apropriado, todo mundo está olhando e está me definindo como um justo, por que eu tenho que me considerar como um perverso? Não dá para entender. Então aí ele começa a trazer essas questões para mostrar que existe, ou seja, ele está insinuando que existe outra maneira de interpretar ou definir o que é justo e o que é perverso. Tá certo? E é uma maneira muito mais na essência. Ok? Tudo bem? Boa noite. É uma maneira que está mais ligada à essência. E aí depois a gente continuou falando um justo no seu comportamento e um perverso na sua essência. Ou seja, quando uma pessoa faz as coisas certas, certo? Se ele tem que se considerar um perverso, mesmo que ele faz as coisas certas, todo mundo à sua volta vê que ele é uma pessoa boa e todos consideram ele um justo. Mas ele tem que ser um perverso nos seus olhos. Por quê? Porque de fato, na essência, ele é um perverso. A gente vai ver o que quer dizer um perverso, não no sentido pejorativo, porque quando se fala perverso em português, pega mal, talvez um termo talvez que é muito forte, mas a gente vai ver que na essência o perverso significa alguém no qual dentro dele ele pode fazer o mal, ele pode ser levado pelos seus instintos, ele está passível de ser levado pelos seus instintos. Isso já denomina alguém um perverso, na essência. Não é uma pessoa ruim, negativa. Sim? Isso a gente vai ver. Mas se fosse interpretar conforme o comportamento, então como assim eu vou me considerar um perverso? Eu vou ficar deprimido, né? Imagina, sabendo que de fato eu me esforço para fazer tudo e ainda tenho que me considerar um perverso, eu vou ficar chateado, certo? Autoestima baixa. Autoestima, okay, né? E se para cumprir o juramento, né, eu vou me considerar um perverso, mas isso não vai me importar para poder realmente servir Deus com alegria, porque senão eu não vou conseguir servir Deus com alegria. Então isso também não é um caminho. Se ser um perverso não te importa, então fazer outros pecados e transgressões também não vai te importar, não é um caminho, certo? Frivolidade, a pessoa, sabe, não se importa. Ponto de equilíbrio. Exato. Então, aí a gente parou. Porém, o assunto, a continuação é... Pega uma cadeira para aqui. Tudo bem? Bora. Muito bem. Então é o seguinte. A gente vai começar agora na sequência. Porém, o assunto ele traz agora uma fonte na Gemara que divide. Na verdade, a gente pensava que era só justo, perverso, intermediário, Benoni,
ele vai trazer agora que são 5 níveis, na verdade. Isso é um começo de uma resposta. Ou seja, você entender que quem não é um justo, quem não é um perverso, não é necessariamente que ele é um justo. Tem um nível intermediário, pode ser, etc. Vamos ver. Então ele fala, porém o assunto é que encontramos na Guimará 5 divisões. 5 divisões. Então ele fala assim, o tzadik, existe o tzadik que prospera. Tá? Ou seja, ele, na vida dele, material, ele se dá bem. Completo. Calma. Primeiro, a Gemara fala assim, tem um tzadik que prospera, vetovlo, que é bom para ele. Ele se dá bem. Depois tem o tzadik que sofre, verá-lo, que ele é um justo, mas ele sofre. Não é tudo 100%, tem problemas assim, na vida. Depois tem o perverso que prospera. Depois tem o perverso que sofre e tem o intermediário. Esses são os 5 níveis. Então, aparentemente, essa divisão inicial que a gente está falando, que tem o justo que prospera e o justo que sofre, não estamos aqui, na verdade, a Guimará, o Talmud, está somente descrevendo o que acontece com eles. Na verdade, ainda não seria uma denominação, uma definição de que nível eles são. Certo? Só está falando que tem o justo que prospera, e ainda não estamos aqui nessa definição, não estamos ainda dividindo quem é quem. Só estamos falando que tem justos que prosperam, justos que sofrem, e assim também o perverso que prospera, assim. Ok? Aí vem a Guimarães e explica, né? O Talmud vem e explica quem é o justo que prospera. Aí o Talmud fala, é o justo completo. Tudo bem? Tem uma cadeira aqui. Tudo bem? Boa noite. Imagina. Acabamos de começar. Tá? Ok. Então, vem a Guimará e diz, quem é o justo que prospera é o justo completo. Agora sim ela já está dando uma definição do nível dele. Por que ele prospera? Por que ele é um justo completo? Quem é o justo que sofre, que é mal para ele, é o justo incompleto. Sheino Gamur, ele não é completo. Então aqui sim, quando você fala um justo completo, você está falando do nível dele. Tá? E aparentemente, o que ele está querendo dizer, o Talmud, é que o justo incompleto, ele tem algumas falhas, vamos dizer assim, e por causa dessas falhas, Deus, ou seja, paga para ele nesse mundo, para corrigir, e por isso que ele sofre, tá? Para corrigir as falhas que ele tem, para quando ele chegar no mundo vindouro, ele está limpo, tá? O justo que prospera é um justo que não tem falha, que ele é perfeito, ok? O perverso que prospera, por que ele prospera? Porque ele tem algumas boas ações. Por mais que ele é perverso, ele tem também um comportamento bom. Então Deus paga para ele as boas coisas que ele tem nesse mundo e depois no mundo vindouro vem o resto. E o perverso o perverso que sofre é aquele que não tem nada. Essa aparentemente é a definição da Guimará. Ou seja, estamos definindo a coisa de maneira superficial. Ainda estamos de forma superficial. Quer dizer que o que está sendo levado em conta, de acordo com a Guimará, é o comportamento. Se o comportamento dele é 100%, não tem falhas, então ele prospera. Se ele tem falhas na conduta dele, ele sofre. Tá certo? Então, estamos vendo que a definição, por enquanto, que a Guimará trouxe, leva em conta o quê? Leva em conta o comportamento. Aí vem o Alter Rebbe e traz o Raya Mehemna. Agora, ele traz a explicação do Zohar. Raya Mehemna é um trecho do Zohar. O Zohar é o livro de Kabbalah, escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, famoso. E lá no Raya Mehemna ele explica assim, ele pega esse Talmud, esse trecho e fala, sabe o que é um justo que sofre, que é mal para ele? O justo, a linguagem que é trazida no Talmud, é o justo que é mal para ele. A gente explicou que é como o justo que sofre. Mas veio o Zohar, o Raya Mehemna explica, não, aqui na verdade é uma definição do nível dele. O que quer dizer? Um justo que é mal para ele, que ele tem um pouco de mal dentro dele. Essa definição desse justo. O justo
que ele é incompleto, quer dizer que ele tem um pouquinho de mal dentro dele. Só que esse pouquinho de mal está subjugado para o bem. Ou seja, é um mal que está só anulado dentro dele pelo bem. Latente. Por quê? É latente. Porque na prática ele é um justo. Um justo, a gente vai ver que um justo é uma pessoa não só que se comporta da maneira correta e faz tudo certinho. Na verdade, dentro dele, ele também é perfeito. Ele não tem sentimentos negativos, ele não tem instintos negativos. E mesmo esse justo, que é mal para ele, ou seja, o justo incompleto, que ele tem um pouco de mal dentro dele, mas esse mal é tão pouco em comparação com o lado bom dele, que praticamente ele está anulado. Tá certo? Imagina vocês, por exemplo, você tem, vamos dizer, uma piscina grande, olímpica. Aí você coloca uma gota de corante vermelho, vamos dizer. Mas na piscina inteira, olímpica, o que acontece? Você não vai ver nada, não vai continuar igual, não? Não vai ter diferença nenhuma. Quer dizer, tem o corante vermelho, mas é imperceptível, certo? Então assim também, quando você fala o justo, que é mal para ele, ou seja, aquele justo que tem um pouco de mal, esse pouco de mal, ele é tão pequeno em comparação com o lado bom dele, que ele se anula. E por isso, na prática, esse justo, ele também todos os instintos dele estão voltados para o bem, tudo isso. Então não tem uma existência do mal literalmente assim. Lá é um mal, é um pequeno mal que está anulado, né? Que é imperceptível, tá? Então agora sim demos, conforme essa explicação do Zohar, do Raya Mehemna, agora a gente pode falar que estamos agora sim lidando ou explicando conforme a essência, tá? Agora sim, porque a primeira explicação do Talmud, né, se você olha de maneira superficial, o justo que é bom para ele quer dizer que ele prospera. O justo que é mal para ele quer dizer que ele sofre. E por que ele sofre? Porque a conduta dele não é sempre. Então, ainda estávamos falando de comportamento, e não de essência. Agora, quando vem o Raya Mehemna, o Zohar, ele já fala com um olhar mais profundo. Ele está mostrando, na verdade, a essência como é. A essência dele tem um pouco de mal, mas esse pouco de mal é praticamente anulado pelo lado bom que ele tem. Tá, e depois ele fala assim, e a Gemara traz, o Talmud, você vai ver que ele traz vários trechos e fontes da nossa Torá, da Torá oral, do Talmud, da Gemara. Ele fala assim, que no final do capítulo 9 de Brachot, tratado de Brachot, lá o Talmud fala, o Yetzer Tov, a boa inclinação, o Tzadik, o que é um Tzadik? É aquele que a boa inclinação julga dentro dele. O juiz dentro dele é a boa inclinação. O que é um perverso? É aquele que o juiz dentro dele é a má inclinação. O que é um Benoni? O intermediário? É aquele que ambos julgam. Certo? Tem dois juízes e ambos julgam, ambos dão sua opinião dentro do Benoni. Tá certo? Isso é a definição. Então aqui já, esse Talmud, esse trecho está falando também na essência. Porque aqui ele mostra que o que é um justo? Um justo é aquele que somente o lado positivo, a boa inclinação, que julga dentro dele. Tá certo? Quer dizer que só tem o lado bom. Não tem o outro lado. Não tem o outro juiz. Dentro dele só tem o lado bom. E isso é uma definição na essência. Quer dizer, na essência ele só tem o bem. Não tem o mal. Isso é um justo. Enquanto que o perverso é aquele que que é o juiz dentro dele é o lado negativo, quer dizer que o lado negativo que prevalece, né? Ele que manda, tá certo? Não é que manda, na verdade é ele que dá a opinião e o perverso segue ele, por isso ele é perverso. E o Benoni os dois julgam, na verdade não está escrito que os dois dominam, né? Não é que os dois dominam, porque se você fala que o lado negativo domina, então ele não é mais um intermediário, certo? O intermediário, isso é a aula de hoje, o que é um Benoni? O Benoni, nós vamos ver que é uma pessoa que o lado negativo dentro dele não tem domínio
força de fazer ele se comportar conforme o lado ruim. Ou seja, por mais que ele tem latente lá o lado negativo, e o lado negativo dentro dele manda estímulos, certo? Mas ele tem um autocontrole. E ele não segue o que o lado negativo fala. Então, por isso que fala, quem são os juízes? São juízes, não são governantes. Ou seja, o lado negativo nunca vai governar no Benoni. Porque se ele... Dá opinião. Porque se ele governasse, o que aconteceria? Ele ia deixar de ser um Benoni, ele ia ser um perverso, como a gente vai ver na sequência. E por isso que assim funciona um julgamento judaico. No julgamento judaico, no tribunal judaico, são normalmente 3 juízes, pelo menos. Qual é a função dos juízes? Eles analisam o caso, eles ouvem os testemunhos, né? E eles analisam e como fala? Debatem e procuram saber como é, o que não é. Depois, como funciona, cada juiz dá a sua opinião. Um juiz fala culpado, o outro fala inocente. Aí vem o terceiro e vai decidir se segue a maioria. Se o terceiro falar inocente, 2 contra 1. Se o terceiro falar culpado, 2 contra 1. Certo? Então, qual é o papel do juiz no tribunal geral? É só falar, opinar. Né? Não quer dizer que o veredito vai ser igual ao que ele está falando. Então, assim também, dentro do Benoni, do intermediário, ele tem 2 juízes. O juiz que dá a opinião positiva do lado bom e o juiz que dá a opinião negativa do lado ruim. Certo? Mas isso que ele tem, a opinião do lado ruim, não quer dizer que ele o veredito para ele na vida dele vai ser esse. Porque a gente vai ver que não, que um Benoni nunca ele segue o lado negativo. Mas ele não deveria ter até mais mérito do que um tzadik, por exemplo, que não tem o lado mal? Porque ele tem a escolha e escolhe o bem. Sim. Certo? Na verdade, ele tem uma vantagem, nesse aspecto de que ele consegue dominar o lutar contra o mal com toda a força que ele está lá, e o bem não consegue rebaixar o mal. Nesse ponto ele é mais do que um tzadik. O tzadik já não tem esse tipo de trabalho. Mas o tzadik, de outro lado, ele tem outro nível de trabalho. O assunto dele não é, vamos dizer, o dilema dele não é lutar contra o mal. O assunto dele é se elevar no próprio bem. E nisso também ele podia chegar até aqui, mas chegou até aqui, então isso é uma falha para ele, mas não é uma falha negativa, entendeu? Ele é mais feliz, então, né? Hã? Ele é mais feliz. Não. Cada um tem o seu. Tem um lado bom? Mas dentro do lado bom também não é tão simples assim. Ok? Não garante a felicidade. Não garante a felicidade. Muito bem. Ok, então nós trouxemos já 2 trechos do Talmud que fala, a Gemara fala que o tzadik, que é bom para ele, conforme a explicação da Gemara, significa que é um tzadik que prospera. Ou seja, essa definição é o comportamento que é levado em conta. Ele se comporta bem, 100% ele prospera. O outro tzadik que sofre é porque o comportamento dele não é 100% e por isso ele sofre nesse mundo. Tá? Depois vem o Zohar, a interpretação do Zohar, que é a parte profunda da Torá, a parte mística da Torá. E lá ele fala que não, que quando está escrito que o tzadik é mal para ele, significa que o nível dele é um nível que tem um mal, só que esse mal é tão pequeno que ele está anulado perante o lado bom dele. E esse é o nível dele. Aí sim é uma definição na essência. Depois vem outra fonte do Talmud, que fala que o tzadik é aquele que quem julga dentro dele é a boa inclinação. Quer dizer, só tem a boa inclinação. Isso é uma definição na essência. Quem é o perverso é aquele que a má inclinação julga dentro dele. Quer dizer, só tem a má inclinação. E o Benoni, o intermediário, é aquele que os dois julgam. Não que dominam, mas julgam. Que cada juiz dá a sua opinião, mas por isso ele tem, vamos dizer, o estímulo do lado negativo, mas na prática ele tem o autocontrole. Muito bem. Aí vem, na sequência, vem o Abai, o Rabba. O Rabba era o mestre, era o líder da geração, era o maior tzadik justo daquela geração. Tá? Vem o Rabba e fala, já que estão analisando o que é um justo, o que é um perverso, o que é um Benoni, um intermediário, vem o Rabba e fala, vocês querem um exemplo?
Por exemplo, eu sou um Benoni, um intermediário. O Rabba falou e se julgou como um Benoni, um intermediário. Ele queria ilustrar a discussão que estavam falando. Estavam tentando definir o que é cada um. Então veio um Benoni, sabe? O Rabba falou, vocês querem saber o que é um Benoni? Eu sou o exemplo do Benoni. Aí veio o Abaye, o aluno do Rava chamava Abaye. Na verdade tinha um Rabba, no Talmud assim, tinha um Rabba que o nome dele é Reish Beit Hei, Rabba. Esse Rabba tinha dois alunos, o Abaye e o Rava. O Rava é Reish Beit Aleph, mas o Rava era aluno do Rabba. Mas tudo bem, só para não confundir. Ok. Então o que acontece? Veio o aluno, o Abaye, falando para o mestre Rabba, falou, o senhor não deixou vida para ninguém. Que história é essa? Como assim o senhor é Benoni? Né? O senhor é o intermediário? Que história é essa? O aluno veio retrucar o que o mestre falou. O mestre falou, olha, vocês querem saber o que é um intermediário? O Benoni sou eu. Veio o Abaye e falou, não, você não pode falar uma coisa dessa. O senhor é o maior líder da geração. Como você vai chamar de Benoni? Não existe isso, não dá para ser. Você não deixa a vida para ninguém. É como uma expressão, você não dá vida para ninguém. Na verdade, se explica assim, que se ele era o maior de todos naquela geração, se ele era o intermediário, significa que todo o resto era perverso. E está escrito que um perverso em vida, mesmo em vida, ele é morto, ele não tem vida. Então, se o senhor é bem no intermediário, então todos nós somos perversos, porque todo mundo está abaixo de você. Você é o líder. Você não estudou direito o que você está ensinando. Calma. Você é o líder. Mas tem perverso injustiça. Então o que acontece? Seria falsa modéstia? Um minuto. Seria falsa modéstia? Calma. Vamos analisar já. Tá? Mas o que acontece? Ele não deixou vida para ninguém, por quê? Porque todos são perversos. E um perverso, mesmo em vida, ele é considerado morto. Isso é uma explicação. Tem outra explicação que fala que cada geração tem um justo, é chamado na linguagem dos sábios, Tzadik Esod Olam, o justo que é o fundamento do mundo. Ou seja, cada geração tem um justo, que ele é a base do mundo, que o mundo se sustenta pelo mérito dele. Tá? Todo mundo vive e existe pelo mérito dele. E cada geração tem o seu justo. Então, o aluno está falando para o mestre, você é o maior justo da geração. Ok? Se você não é um tzadik, um justo, é um bem, um intermediário, então não tem justo nessa geração. E se não tem justo, então o mundo não tem como existir, porque sempre tem que ter um justo no qual o mundo se apoia, o mundo existe por causa do justo, que é a base do mundo. Se não tem justo, se o senhor é um bem, então o mundo não vai existir, não tem vida para ninguém. Essa é outra explicação do que o aluno quis dizer, o Abaye, que você não deixou vida para ninguém. Tá. Agora, falou o Tânia, para entender isso bem, tá? Para a gente entender tudo isso, qual que era a opinião do Rabba, porque na prática ele se auto-intitulou Benoni, intermediário. Por quê? Qual foi a forma de análise, de definição que ele tinha? Por que ele se autodenominou Benoni? Enquanto que isso era tão questionável ao ponto do aluno se levantar, o Abaye falou, não, mas como pode ser? Certo? Então, isso a gente vai precisar entender bem. Tudo isso a gente vai entender na sequência. E também entender um trecho do Iov, o Talmud, no Tratado de Baba Batra. A gente está passeando pelo Talmud, pessoal. Estamos trazendo vários trechos do Talmud, etc. Existe uma parte do Talmud de Baba Batra, do tratado chamado Baba Batra, que fala do Iov. Iov era Jó, traduzindo em português. Existe o livro de Jó, Iov. Então lá o Talmud diz assim, que Jó, disse a Deus, Ribono Shel Olam, mestre do mundo, Barata tzadikim, barata reshaim, você criou justos, você criou perversos, etc. Essa foi a declaração de Iov, de Jó. E isso é uma parte da Torá. Se ele declarou isso, é parte da Torá, é real, é verdade.
Ele esqueceu o Benoni? Então, não, etc. Bem, ok. Etc. É. Ele falou etc. Falou etc. Está escrito no Tânia, etc. E aí, então ele falou, o Jó Iov, que Deus já criou tzadikim, Deus já criou justo. Então, a pergunta que fica é, nós sabemos que o judaísmo tem um princípio fundamental e básico, que é o livre-arbítrio. Né? O que quer dizer o livre-arbítrio? Que cada pessoa, ela pode escolher entre o caminho que ela quer seguir na sua vida, Deus não interfere. Se você quer seguir um caminho bom, você tem a liberdade de seguir o caminho bom, ninguém vai te interferir nisso. Se você quer seguir o caminho ruim, você quer escolher um caminho negativo, ninguém vai se intrometer na sua vida, você pode seguir o caminho, Deus não vai interferir. Tá certo? Ou seja, quem é que decide se vai ser um justo ou um perverso? A própria pessoa. Livre-arbítrio. Aí vem a pergunta, como o Iov, o Jó, ele pode afirmar, isso sendo parte da Torá, que Deus já criou o justo, e Deus já criou o perverso. Ou seja, se Deus já criou o justo, não tem como deixar de ser justo, porque Deus já criou ele assim. Ele já é. Não tem como deixar de ser. E se Deus criou alguém perverso, ele não tem como sair disso, ele vai estar sempre perverso, porque Deus criou ele assim. Cadê o livre-arbítrio? Então essa pergunta sobre essa passagem. Você quer falar alguma coisa? Não? Fala. Deus não bate essa pessoa, ele não dá uma vida curta para essa pessoa. Não, mas aqui estamos falando que Deus já criou quem é um justo e Deus já criou quem é um perverso. Ou seja, Deus já autodeterminou, esse é justo e esse é perverso. Então a pergunta é, cadê o livre-arbítrio? Mas eu acho que o livre-arbítrio principalmente existe quando você tem uma tendência de perverso, você pode controlar isso. É o livre-arbítrio, você quer ir por um melhor caminho. Eu entendo. Mas aí tem educação de casa, tem um monte de coisa. Sim. A gente vai falar. Você pode ter uma educação ruim, mas você pode optar por um outro caminho. Sim. Acho que é isso, né? Sim. Mas existe o determinismo e o indeterminismo. Isso. Vamos explicar isso. Bom, mas falou bem. Então, na verdade, aqui, tem, na verdade, é sabido que tem um anjo, assim consta no Tratado de Nidá, no outro trecho do Talmud, tem um anjo que vem e fala, quando antes do feto nascer, ele vem para Deus e fala, esse feto vai ser tolo ou sábio? Vai ser pobre ou rico? E assim já vai determinando tudo o que ele vai ser. Mas justo ou perverso, não fala. Por quê? Porque isso, quem decide é a própria pessoa que nascer, ela vai decidir. Então, se é assim, que justo e perverso não é predeterminado, conforme esse trecho, né, que não é predeterminado antes da pessoa nascer, né, que pega um feto e fala vai ser rico, pobre, tolo, sábio, etc. Né? Agora, justo e perverso não é falado. Por quê? Porque isso quem decide é a pessoa. Então, como explicar esse trecho do Iov, do Jó, que diz que Deus já criou quem é tzadik, Deus já criou quem é rachá, perverso, e ponto final, não tem como mudar isso. Como assim? Ficou a pergunta, essa é a pergunta. Então está contradizendo Iov. Sim, contradizendo Iov. Mas o ponto é assim, na verdade, isso é uma pergunta que é a chave para aonde o Alter Rebbe quer nos direcionar. O Alter Rebbe está construindo toda uma construção de maneira que a gente entenda que existe uma forma diferente da gente enxergar as coisas e aí tudo vai se encaixar, né? Então, realmente, quando você fala de comportamento, aí sim, como o Nissim falou, a pessoa tem tendências, mas o comportamento, o que você vai querer ser, Deus não interfere, você decide o que você quer ser. Se eu vou fazer todas as coisas boas, se eu vou comportar negativamente, comportamento é você que decide. Agora, o que sim é pré-determinado, se o nível dessa alma que está aí é um nível de um justo, é um nível de um perverso. Vamos dizer que é um nível de um perverso. Mas um perverso não quer dizer que ela vai se comportar negativamente. Um perverso quer dizer que ele tem uma tendência, como você falou. Ele tem uma tendência, mas ele tem o autocontrole na prática de se comportar
de maneira positiva, ou ele pode se comportar de maneira negativa. Isso, quem determina é quem decide ele. Isso está na mão da pessoa. O livre-arbítrio realmente está relacionado ao comportamento. O comportamento, quem decide é você e ninguém vai mexer com isso. Deus não vai impedir ou vai ajudar, não. Deus, ele deixa na sua mão. Você quer se comportar da maneira correta, então você vai fazer as coisas certas. Você quer se comportar de maneira negativa, você vai... Agora, o que é a alma da pessoa, o nível da alma da pessoa, se é um nível da alma de um justo, é um nível da alma de um perverso, isso já é determinado. Mas mesmo quando nasce o nível da alma de um perverso, essa pessoa que nasceu, ela tem no comportamento dela a possibilidade de fazer as coisas boas e se comportar na vida só fazendo as coisas boas, ou ela tem a oportunidade de fazer a coisa negativa. Isso é ela que decide. Então, agora dá para entender. O Iov, o que ele está falando é a essência da alma. A essência da alma é determinado realmente. Quem é justo é porque ele nasceu com essa tendência. É por isso ele é justo. Quem é perverso, ele tem essa tendência perversa. Mas um perverso, se ele trabalhar consigo mesmo, ele pode chegar ao nível de um Benoni. Que é um Benoni, é uma pessoa que a gente vai ver na sequência, que é um cara que tem autocontrole total. Isso está no alcance da pessoa. Os Yehudim, a priori, têm alma justa, né? Yehudim, de modo geral, tem alma justa, né? Não. Não necessariamente? A maioria tem alma de perverso. Mas nós todos, eu acho. Pelo menos eu, falo por mim, não sei. Não, mas não é, mas presta... Mas de novo, quando a gente fala perverso, Não sei você. Em português é muito pejorativo. Perverso tem uma conotação assim muito negativa. Não, mas aqui a gente está falando outro aspecto de perverso. O que a gente está falando aqui não é o perverso que todo mundo conhece. Estamos falando do perverso que você tem dentro de si. Não é o algoz. Perverso não é o algoz. Não. É uma pessoa que tem dentro dele, vamos dizer, é uma pessoa que não consegue modificar seus instintos. Normalmente, qualquer pessoa que tem instintos para o lado negativo, essa é uma alma de um perverso. Essa é a diferença da alma de um perverso. Então, nós temos instintos para prazeres mundanos, nós temos instintos para raiva, para todas essas coisas. Temos instintos ou não? Então, temos uma alma de perverso. Agora, se você vai dar a lenha para esses instintos e vai executar realmente essas vontades interiores, aí você escolheu. Daí para frente é necessariamente perverso? Então, a alma, tô falando, não é perverso. De novo, a alma, a gente está falando que Deus criou almas perversas e almas justas. A alma do perverso é aquele que tem instintos negativos, que são todos nós. O justo, para você ter uma ideia, o justo, ele não tem mais os instintos negativos. Ou seja, o instinto natural de um justo, igual para nós é o desejo de comer, por exemplo, o desejo normal, natural dele é estudar, é rezar, é se elevar. Natural. É 1 em 1 milhão. É raríssimo. Só o Rebbe do Bar. Mas na verdade ele fala, não, na verdade pode ter mais. Né? A gente vai ver na sequência. Pode ser que nós temos uma alma de um justo, a gente não sabe, e por isso que o Tânia vai dar um exercício, um caminho um caminho que realmente você tem que tentar de tudo para chegar lá, porque pode ser que você tenha esse potencial, a gente não sabe, mas em geral, de maneira maioria, nós temos uma alma de perverso. A gente tem que treinar para ser um bom Benoni. Isso, certo, exatamente. Mas perverso não quer dizer que você vai ser mal, não está determinando o que você vai ser. Quem determina é você. O seu comportamento, ninguém mexe, ninguém interfere. O que você vai se comportar, se você vai ter o autocontrole e vai fazer as coisas boas, é você que manda. E se você fizer a coisa boa, você vai ter recompensa. Se você escolher o lado ruim, você vai ter as consequências. O Rachá é aquele que está sujeito a má inclinação. Está sujeito a má inclinação. Está sujeito. Isso. Pegou o ponto. Entendeu? Mas quem decide é você. Então, continua o livre-arbítrio valendo. Ok? Tá. E também agora, para entender o que é o nível de um Benoni, um intermediário. Com certeza, um Benoni não é como popularmente talvez falam por aí,
que é o Benoni, o intermediário, é aquele que tem metade de pecados, metade de boas ações. Não é esse o Benoni. Por que a gente tem tanta certeza? Porque como pode ser que o Rabba, imagina, aquele sábio, que era o líder daquela geração, era o maior justo que tinha, ele se auto-intitulou Benoni, certo? Então, não é possível que o maior justo da geração, ele vai errar em se auto-julgar que ele tem metade de pecados. Não é possível. Né? Não dá para dizer assim. Então, Benoni, partindo desse pressuposto que o Rabba se auto-intitulou um Benoni intermediário, e sendo que ele era o líder mais alto daquela geração, não é possível você dizer que então que um Benoni intermediário é aquele que tem metade de boas ações, metade de pecados. E isso que ele errou em se chamar de Benoni. Mas o erro que ele pode ter não é Mas só a própria pessoa conhece as suas é algo tão... provações. isso não dá para errar. Tipo, é algo tão claro. Se ele tem metade de pecados, óbvio que ele saberia... Ou ele sabe que ele não tem pecados. Então, e mesmo assim, ele disse que ele é um Benoni. Então, um Benoni não é alguém que tem pecado, metade de pecados. Tá. E mais ainda, vocês querem saber quem é o Rabba? O Talmud continua falando. E é sabido que ele nunca parou sua boca de estudar a Torá. Ou seja, na vida dele, em qualquer situação, ele estava estudando a Torá. Nunca deixou de estudar a Torá na vida dele. Imagina isso. Certo? A tal ponto, a santidade dele era tanta, e ele nunca parou de estudar a Torá, que quando o anjo da morte veio pegar ele, não conseguiu pegar ele, porque a santidade dele era tão grande, ele nunca deixava de estudar a Torá, então o anjo não conseguia se aproximar dele. O que é essa história? Então, de novo, o Talmud conta... No Torá estudando, será que é bom? Ah? A gente vai morrendo, velhinha, abre o Torá estudando, o anjo não chega perto. Não, mas aqui é diferente. Se a gente, por exemplo, estudar a Torá toda hora, é muito bom. Mas isso não quer dizer que o anjo da morte não vai pegar a gente. Por quê? Porque aqui não é só que ele estudava a todo momento, mas o nível de estudo, a santidade dele era tamanha que o anjo não conseguia pegar. Mas se qualquer outra pessoa... Mesmo, agora para ver se é muito acabou. É muito bom a pessoa estudar a Torá, mas não quer dizer que se você estiver estudando a Torá, o anjo não vai conseguir te pegar. Então, sim. Então conta para nós a Gemara no tratado de Baba Metzia, já é outro tratado. Você viu que a gente está passeando pelo Talmud. O tratado de Baba Metzia fala assim que havia uma discussão lá em cima, no tribunal lá em cima, entre Deus e as almas lá em cima, sei lá, sobre um caso de mancha. Sabe que tem na Torá existe pessoas que têm uma mancha branca, que isso é chamado metzorá, traduz como lepra, mas na verdade não é bem lepra, né? É uma mancha que isso representa a impureza. E aí tem vários tipos de mancha. Então lá em cima estavam em dúvida sobre uma definição do que é, se é puro ou impuro. E o Rabba era um expert no assunto, de tamanho nível, que eles queriam trazer o Rabba lá para cima para determinar como é a lei. E por isso que foi mandado o anjo da morte pegar ele. Tá certo? E o que acontece? O anjo da morte não conseguiu pegar ele. Certo? Não conseguiu se aproximar de tanta santidade. Ele nunca parava de estudar a Torá. E a santidade dele era muito grande. Porque ele nunca parou de estudar a Torá. Até que vieram os soldados do rei e perseguiram o Rabba, o Rabba, e aí ele parou de estudar, porque ele falou, é melhor eu morrer do que ser pego pelos soldados. Então ele parou de estudar, e nesse momento o anjo da morte pegou ele, e ele faleceu. Foi assim que foi a história. Então aqui estamos falando agora vocês têm uma noção melhor do que é o Rabba. Tá? Esse é o Rabba. Tá? Se o Rabba, você acha que ele vai errar e falar, eu tenho metade de pecados? Pô, nem o pecado mais fácil de se transgredir é o pecado de estudar a Torá. Existe uma lei que a pessoa tem que estudar a Torá todo momento da vida, em qualquer situação da vida você tem que estar estudando a Torá. E se a pessoa deixar de estudar a Torá no momento que ela está ociosa, deixar de estudar a Torá, não estou falando quando ela está trabalhando ou quando ela está fazendo coisas outras importantes, mas se você está livre e não estuda a Torá, isso é uma transgressão.
Isso é a coisa mais fácil de se pisar na bola, Bitul Torah. Então, nem nesse assunto que é o mais fácil de transgredir, nem isso ele tinha esse problema, o Rabba, porque ele nunca deixava estudar a Torá, certo? Então, se nem esse pecado ele transgrediu, imagina que ele vai ter outros pecados. Com certeza, isso que ele se auto-intitulou Benoni, intermediário, não porque ele via que o Benoni é metade pecado, metade... Isso não pode ser. Ele não vai errar grotescamente, assim, falando que um Benoni tem metade, eu vou falar, não. Ele sabe qual é o nível dele. E mesmo assim ele se intitulou Benoni. Então aqui você vai falar, tá, tudo bem, mas pode ser que ele por humildade, você podia falar, né? Por humildade, ele foi humilde e ele se considerou um nível abaixo do que verdadeiramente o nível que ele é. Não dá para falar isso. Por quê? Primeira coisa, ele não achou outro lugar para ser humilde. Aqui a Gemara tá analisando para definir na prática, conforme a lei judaica, quem é Benoni, quem é esse, quem é aquele, justo, quem é perverso. Justo aqui ele vai mostrar a humildade dele. Aqui a gente quer saber as definições claras. Não é que um momento você mostrar sua humildade e falar, não, eu sou... Isso é um ponto. Você... 2, que humildade não quer dizer mentira. Isso é o principal ponto aqui. Humildade não quer dizer mentira. Não é, eu sei que eu sou tal e tal, mas por humildade eu vou me considerar um zero, um nada. Isso é mentira. Você está negando quem você é. Você está mostrando, não, eu não sou nada, eu sou um zero. Isso não é humildade. Igual como o Rebbe anterior conta, que tinha uma cidade lá na Europa, lá, que os caras, eles não eram os Hassidim, eram os opositores. E aí, na sinagoga, em Simchat Torah, o Shamesh foi falar, agora eu vou convidar o mais humilde da cidade para fazer a volta com a Torá. De repente se formou uma fila enorme. Isso não é humildade, pessoal. Isso é só tolice. Humilde quer dizer a pessoa saber realmente quem ela é. Como Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, a Torá descreve que ele foi o mais humilde de todas as pessoas na face da terra. Qual é o assunto de Moshe? Moshe, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele foi escolhido para liderar o povo judeu. Ele sabia que ele foi receber a Torá. Deus escolheu ele, dentre todas as pessoas, para receber a Torá. Ele sabia que ele falava com Deus quando ele queria. E ninguém do povo tinha essa capacidade. Ele sabia tudo isso. Mas como ele podia ser tão humilde? Então a questão é que Moshe Rabbeinu reconhecia tudo que ele era, mas ele atribuía tudo isso, todas as qualidades dele a Deus. Deus que me dotou com tudo isso. Não é eu que, não é crédito meu. Deus me deu tudo isso. Então não tenho do que se me gabar. E ele pensava mais ainda, se Deus desse essas mesmas qualidades para um terceiro, para outra pessoa seria mais do que eu. Então ele via todas as pessoas de baixo para cima, não olhava de cima para baixo, como eu sou o maior líder, não. Ele via os outros como realmente os outros podiam ser muito mais que ele. Se Deus desse as mesmas qualidades que ele deu para Moshe, para outros, eles iam ser maior. Assim Moshe enxergava cada pessoa. Por isso ele era mais humilde, mas ele sabia, ele reconhecia. Ou seja, humildade não quer dizer ser mentiroso, ou negar algo que é absolutamente claro, não é para todos, você negar isso. Não, isso não é humildade. Então o Rabba não podia falar por humildade, eu sou Benoni, sabendo que o Benoni é alguém que tem metade de pecados. Ele não podia falar isso. Então, conclusão, que o Benoni não é alguém que tem metade de pecados nem metade de mitzvot. A gente vai ver que o Benoni é alguém que não tem pecados. Mas vamos ver. Então, desse caso, o Moshe Rabbeinu nunca falou, só sei que nada sei. Nunca falou isso. Não é judaico isso. Ele sabia pouco, sabia que sabia um pouco, mas melhor do que nada. Bom, ele mostraram uma vez uma cena do Rabi Akiva falando um estudo, Moshe viu. E aí o Moshe começou a se sentir pequeno. Ele falou, eu não sabia dessa lei, né? Ele não sabia. Das anteninhas das letras, né? Pode ser. Aí ele ficou assim chateado, Moshe Rabbeinu, porque como ele viu uma cena futura, que Rabi Akiva no futuro ia estar ensinando. E ele falou, de repente os alunos perguntaram, Rebbe, os alunos na cena, né? De onde você sabe isso que você está falando? Ele falou, isso é a alahá do Moshe no Sinai. Foi passado por Moshe, então Moshe se acalmou. Aí, na verdade, o que quer dizer? Que Moshe recebeu a Torá de maneira geral, mas lá está em tudo.
qualquer aluno que no futuro vai desenvolver mais, ele está desenvolvendo daquilo que Moshe recebeu. Ele tirou de lá. Ou seja, ele só especificou mais. Moshe recebeu de uma maneira mais geral, mas tem tudo lá dentro. Por isso que tudo veio de Moshe. Mas tudo bem. O Rabi Akiva estava dando explicações sobre a Lahot, baseado nos sinaizinhos Pode que ser. tem em cima das letras. Sim, tá bom. E o Rav Abba quis dizer que ele também tinha Yetzirará. Por isso ele... O Rabba? É. Não, Por isso ele não, falou. não. Não é isso? Não. Aí o Alter Rebbe, ele usa a palavra, o Rabba errou esse titular Benoni. Mas o que quer dizer ele errou? Ele errou com algo que é proporcional, que tem a ver. Ou seja, ele nunca vai falar que ele tem metade pecados. Isso certeza não é, porque ele não tinha. Calma. Ele é um cara humble, humilde. É humilde? Sim. Porque na prática ele acabou se errando na sua definição, mas ele errou em alguma coisa que tem a ver com o nível dele. Ou seja, ele na verdade é um tzadik, não precisa dizer, ele é o maior justo que tinha lá, ele era um tzadik na verdade. Mas o tzadik pode se confundir com um Benoni. Porque um Benoni é alguém que a gente vai ver agora que não tem pecado. Que não tem nenhum pecado. O comportamento dele é perfeito, autocontrole. Certo? Então, se você sabe que um Benoni é isso, então dá para se confundir. E por humildade ele pode se confundir e falar que ele é Benoni, mas porque são níveis que são próximos. Agora, se você disser que o Benoni é metade de pecado, isso é muito longe, não tem nada a ver com ele. Aí é uma mentira. Aí ele não está sendo humilde. Humilde pode ser que ele erre um pouco para menos do que realmente ele é, mas com um nível que tem a ver. É isso, né? Tá certo? Falta de autoconhecimento. Não. Na verdade se fala assim, porque ele não queria perder tempo para se autoanalisar que nível ele era. Porque ele achava que todo o tempo ele tem que ser dedicado só para Deus. Isso não é. Se ele fizesse isso, realmente ele ia ver que ele era um tzadik. Entendeu? E o que você falou antes vai estar explicado nos capítulos mais adiante. O que você tinha comentado antes, eu não quis parar, mas vai ser explicado. Tá? Tá. Então aí ele fala assim, na hora que a pessoa faz um pecado, ela é chamado perverso. Vamos ver então o que é um Benoni. O que é um Benoni? Então, ainda adiantei que é alguém que não pega, mas o Alter Rebbe está indo na linha de pensamento. Tá certo? Vamos ver o que é um Benoni. O Rabba se auto-intitulou Benoni, mas ele nunca deixou de estudar a Torá, ele nunca teve nenhum pecado na vida dele. Certo? Então, aparentemente, um Benoni é alguém que não tem pecado. Vamos adiante. Então ele fala mais. Na hora que alguém peca, ele é chamado perverso total. Então, se ele tem algum pecado, já entrou na categoria de perverso total. E todo o tempo que ele não fez, não se arrependeu, ele está nessa categoria. E mesmo se for um pecado só que ele fez, já é perverso. Já faz dele um perverso. Porque ele está transgredindo uma ordem de Hashem. Ele foi contra Deus. Naquele ponto ele foi contra Deus, então perverso. E se depois ele fez Teshuvah, ele se arrependeu, como está escrito no tratado de Kiddushin, tem um caso que é uma pessoa que fala: eu vou casar com você na condição que eu sou um justo total. Certo? Essa é uma condição que ele fez. É como se fosse uma promessa sob condição. Ele prometeu que eu vou casar com você na condição que eu sou um justo total, mesmo, a Gemara fala, mesmo que é um perverso total, esse casamento é válido. Por quê? Porque quando ele falou isso, pode ser que ele teve um pensamento de Teshuvah dentro dele, de arrependimento, e naquela hora, dentro dele, ele chegou nesse nível. Né? Porque, entendeu? Então, se a pessoa faz a Teshuvah, ela deixa de ser perverso. Se ela se arrependeu, ela deixa de ser perverso. Ou seja, então não tem qual o estágio intermediário. Então, se ela faz o pecado, perverso. Se ela se arrepende e corrige isso, justo. Cadê o Benoni? Cadê o Benoni? Não, estamos querendo analisar. Estamos querendo analisar. Cadê o Benoni? Aí, se você disser, talvez o Benoni é aquele que pecou uma transgressão simples dos sábios, certo? Não da Torá, mas uma transgressão de uma ordem rabínica.
Tá? Esse talvez é um Benoni. Aí vem, o Alter Rebbe traz uma prova do Talmud, que mesmo uma pessoa que peca uma transgressão dos sábios pequena, ele já é chamado de perverso. Então o que é o Benoni, então? O que é o intermediário? Certo? Depois vem, pode ser que você é perfeito, você não tem erro nenhum. Esse seria um Benoni, mas o seu erro é... Ou seja, se você é perfeito, seria tzadik, né? Mas o seu erro é que você viu alguém pecando e você não repreendeu. Certo? Quer dizer, você está perfeito, a falha está no outro que você viu e você não repreendeu a pessoa para voltar para o caminho correto. Mesmo nesse caso, se alguém fez isso, deixou de repreender o próximo, já é chamado perverso. Então o que é um Benoni? O que é um Benoni? A gente está tentando analisar. E ele fala assim, muito mais ainda, quando a pessoa, se qualquer pecado, mesmo dos sábios, mesmo deixar de repreender, já faz dela um perverso. Imagina então se ela deixou de cumprir o mandamento da Torá. Não estamos falando do pecado proibitivo, não que ela fez uma proibição, mas estamos falando que a Torá manda fazer algo e ele deixou de fazer. Por exemplo, a Torá ordena que cada pessoa tem que estudar a Torá. É um dos mandamentos da Torá, que cada pessoa tem que estudar a Torá, e esse estudo tem que ser constante. Em qualquer hora livre, você tem que estar estudando a Torá, como a gente viu do Rava, certo? Então, se a pessoa deixou de cumprir esse mandamento positivo, óbvio que ela é perversa, porque se até uma transgressão dos sábios já faz dela um perverso, ou se ela transgrediu, ela deixou de repreender, imagina se ela deixou de cumprir o mandamento positivo da Torá, por exemplo, o mandamento de estudar a Torá, ela deixou de estudar, certo? Óbvio que ela é perversa nessa hora, certo? Que nossos sábios falam que é como que ele desprezou a palavra de Hashem. É a mesma frase que está falando do idólatra, está falando sobre essa pessoa que deixou de estudar a Torá. Por quê? Porque se para você achou que a Torá não é tão importante, porque você foi se ocupar com outras coisas que na sua cabeça é mais importante, então é sinal que você desprezou as palavras para você. As palavras de Hashem não é importante. Você encontrou tempo para deixar de lado essas palavras para se ocupar com outras. É comparado igual um cara que fez idolatria, certo? Então com certeza que ele é chamado de perverso. Especialmente se for no Shabbat, né? Certo? Né, Rabino? Tudo bem, qualquer hora. Durante a semana. Isso. Então, aqui, conclusão. Necessariamente, um Benoni é alguém que nunca pecou. Se ele pegou o mínimo pecado, já é um perverso. Certo? Então, para ser um Benoni, é alguém que nunca pecou. E se é assim, um Benoni é uma pessoa que nunca pecou, por isso que o Rabba pôde se intitular um Benoni, porque apesar que ele errou de se chamar um Benoni, mas um Benoni que é alguém que nunca peca, dá para se confundir entre ele e um tzadik. Então por isso que ele errou em se intitular um Benoni, certo? Porque aí sim pode dizer que por humildade ele se chamou um intermediário, certo? Porque ele nunca peca, assim como o intermediário nunca peca. E não tem arrependimento para isso? Tem. Um rachá, ele pode chegar no nível de um Benoni. E aí é como que ele anulou totalmente. Isso. Vamos só ler um pouquinho da folha, porque a gente praticamente já acabou, mas cada um quer ler uma parte, sei lá. É o que a gente estudou, o que está escrito aqui é o que a gente estudou, só para pegarem mais forte, e vocês levam para casa também, para ter. Então vai lá, quem quer começar a ler? Eu. Então vai. Capítulo 1, parte 2, página 55. O mal essencial está submetido ao bem. Mas a questão é, a explicação da essência do justo, tzadik, e do ímpio, rachá, será compreendida ao anteciparmos que encontramos no Talmud 5 divisões. 5 níveis diferentes. Tzadik que tem o bem, tzadik que tem o mal, rachá que tem o bem e rachá que tem o mal. E o Benoni, intermediário, ponto. Significado simples das coisas é que existe um tzadik que vive bem neste mundo e há aquele que sofre materialmente. E o mesmo para o rachá. Mas afinal, depreende-se que a divisão não é apenas conforme a situação material do homem, pois, se assim fosse, estes não seriam tipos de pessoas diferentes de modo algum.
explicaram no Talmud, tzadik que tem o bem, um tzadik perfeito, tzadik que tem o mal, um tzadik que não é perfeito. Ou seja, que a divisão é, de fato, também uma divisão essencial. Existe o tzadik perfeito e por isso tem o bem, e para o tzadik que não é perfeito tem o mal. Novamente, a interpretação superficial é que o tzadik perfeito se comportou 100% corretamente e, por isso, tem o bem neste mundo, além da sua recompensa no mundo vindouro. E o tzadik que não é perfeito possui algumas transgressões e, para repará-las, tem o mal neste mundo. Mas, a partir da interpretação do Raya Mehemna, as palavras do Santo Zohar em nome de Moshe, pastor fiel, parece que a interpretação é muito mais do que isso. Em Raya Mehemna, porção Mishpatim, explicou sobre o tzadik que tem o mal, que o mal nele está submetido ao bem, etc. Ao contrário da interpretação simples de que o tzadik que tem o mal possui algumas transgressões. O Raya Mehemna explica que a definição é, de fato, uma definição essencial. Na essência do tzadik, que é um tzadik de acordo com a Torá, um tzadik de verdade, também está misturado o mal. Porém, aquele que mesmo o mal está submetido e anulado ao bem, o mal está submetido e anulado ao bem. O mal que ele tem está anulado perante o bem dele. O significado disso é? Sabe? O significado disso é que está claro que o tzadik não falha em qualquer transgressão ou mesmo em um pensamento ruim, pois ele é um tzadik. Sobre isso não há o que falar. Mas mesmo em sua essência, dentro de sua alma, não existe uma realidade, entre aspas, tangível de mal, senão apenas esse tipo de mal que está submetido e anulado ao bem. E daqui novamente temos o traçado da direção rumo à qual o Tânia aspira. Ou seja, ele está falando que o mal que ele tem é um mal, o nível dele que ele tem o mal é dentro da alma, e esse mal está submetido ao bem, está anulado perante o bem, o lado bom que tem dentro dele. Isso é um tzadik, na essência. Tá certo? Só vou ler mais um pouquinho, posso ler? Pode. Tá. E no Talmud, final, capítulo 9, Brachot, os justos, a inclinação ao bem os julgam, etc. Os ímpios, a inclinação ao mal os julgam. Bem no intermediário, este e aquele, ambas as inclinações os julgam. Novamente, definições essenciais. Para o tzadik existe apenas um juiz, a inclinação do bem, Yetzeratov. Somente o Yetzeratov, que é a inclinação do bem, lhe diz o que fazer. Para o Rasha, em contrapartida, apenas o Yetzerará, a inclinação do mal, diz o que fazer. Enquanto o Benoni, houve as duas opiniões. E como enfatiza nosso mestre, adiante no capítulo 13, não se trata aqui de quem governa. E não foi dito que este é aquele governa. Deus nos livre. A definição de um bem não é este e aquele, os dois governam, não, os dois julgam. O mal não governa de modo algum, nem mesmo no bem, mas trata-se do aspecto essencial, que é o juiz, quem expressa as opiniões, se apenas o bem ou também o Yetzerará. Tá? O que é o bem, né? Continua o Talmud. Disse Rabba, por exemplo, lembra do Rabba? Eu sou um Benoni. Ele falou, eu sou um Benoni. Rabba veio explicar e ilustrar quem é um Benoni. Ele disse sobre si mesmo que está no nível de um Benoni. Também daqui se prova que o Benoni é uma pessoa essencial, como veremos adiante, que é da essência, não é Benoni, não é um comportamento, tá? Disse-lhe Abai, o Senhor não deixa vida para criatura alguma. Abai reagiu às palavras de Rabba com agudeza, dizendo que o Senhor Rabba, com essas palavras, não permite que nenhum homem viva. As coisas não podem ser de modo algum ser assim. Tá junto ou não? Eita, gampeou errado. Estou procurando. Tá na última? Estou procurando. Desculpa. Tá tudo aí. A nossa ou a tua? Não? Disse Abai, então, para ampliar essa explicação, já estamos acabando, para ampliar a explicação, foram ditas sobre isso mais duas interpretações. Seraba, que era o maior tzadik de sua geração, acharam?
é apenas um Benoni, resulta que todos os demais não passam de ímpios. E os ímpios em sua vida são chamados de mortos. Outro ponto, visto que Rabi é o tzadik da geração, o justo que é o fundamento do mundo, sobre quem o mundo se apoia, se ele é apenas um Benoni, não há tzadik por cujo o mérito o mundo se sustente e o mundo não tem existência, resultando que o mundo inteiro não continuaria a existir. Deus nos livre. Mas a interpretação sempre é como mencionado acima, que o Abai falou, como você pode falar uma coisa dessa? Tá, e para entender tudo isso, muito bem, qual era a visão do Rabba sobre o assunto do Benoni, e por que ele considerava a si mesmo como um Benoni, enquanto que, segundo as palavras de Abai, não há lugar algum para dizer tal coisa. E também para entender o que Jó disse. Senhor do Universo, criaste justos, criaste ímpios. Jó veio com uma reclamação ao santo, bendito seja, por não ter deixado o livre-arbítrio absoluto ao homem, visto que há um homem que foi criado tzadik, e ele é forçado a ser assim, e aquele que foi criado rachá, e não pode ser um tzadik, já que a Torá nos conta sobre isso, e sendo que a Torá é certamente toda a verdade, resulta que há verdade nisso. E aparentemente é de se estranhar, pois são conhecidas as palavras do Talmud, no Tratado de Midá, que o anjo encarregado da gravidez traz um feto perante o santo, bendito seja, e diz, Senhor do Universo, o que será desta gota? Sábio ou tolo, rico ou pobre, etc. Mas justo ou ímpio, ele não diz. O anjo não diz que o homem será justo ou ímpio, pois o assunto é entregue à escolha do homem. Como então Jó alegou que o justo e o ímpio foram criados para ser assim? E esta é novamente uma questão chave para a conclusão final. O tzadik e rachá em relação ao comportamento do homem depende, de fato, apenas do próprio homem, da sua escolha. Mas tzadik e rachá essenciais, isto é um assunto completamente diferente. Só vou terminar essa frase e a gente termina. E aqui já podem ocorrer coisas que foram determinadas do alto, que são impossíveis de mudar, como será explicado adiante do capítulo 14 e 27. Muito bem, não vamos ler até o fim, cada um que quiser, depois faça uma revisão em casa, depois vou ver se eu faço um gráfico, uma coisa, uma explicação mais explicativa, resumo, talvez, e aí fica melhor para realmente pegar o assunto, entender, interiorizar, diagrama, pode ser? Vamos ver, tá bom? Mas aqui é muito resumido, ok? Vamos tentar fazer um pouco mais, tá bom? Então, depois, se vocês puderem, deem uma revisada. Bezat Hashem, próxima aula, seguimos com a terceira aula do capítulo 1. Vai ser excepcionalmente a próxima semana, na quarta-feira.